Vamos aplaudir o nosso Senhor. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Foi fácil ou difícil para você vir? Fácil. E se tivesse sido difícil para voltar, vai ser fácil. E até mais leve você vai voltar hoje. Glória a Deus. E mais pesado. Pastor, como assim mais leve? Espiritualmente falando, mais leve. Mas é que, pelo tamanho da mesa que tem ali, acho que você vai voltar um pouquinho mais pesado. Amém, gente? Amém. Sente um pouquinho. O que eu posso te afirmar com toda certeza é que Deus, Ele é bom. E a Bíblia diz que a bondade do Senhor, ela dura para sempre. Amém? Amém. E Deus, Ele tem nos mostrado isso. Deus tem nos mostrado a bondade dele. Deus tem nos mostrado a misericórdia dele. Mas nós temos que estar sempre muito atentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nas nossas caminhadas há falhas. Muitas vezes desanimamos. E muitas vezes a pessoa na caminhada, por falhar e desanimar, ela está desagradando a quem? Mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de uma nova oportunidade. A Bíblia diz, abra a sua Bíblia em Lucas 14, 25. Jesus, ele caminhava e ele deixa uma dura palavra com aquelas pessoas que ali estavam. Uma dura palavra. O que nós precisamos determinar todo dia. Lembrando aqui daquela pescaria maravilhosa que fizeram. Acho que nem o peixe que estava naquele local ficou fora das redes ali de Pedro, que era o dono do barco. Nós não podemos ficar fora da rede de Deus. Nós sempre temos que estar na rede de Deus. Sempre que temos que estar atentos para Deus falar a palavra dele ao nosso coração. Porque se não tivermos atentos, Deus ele vai falar e não vamos ouvir. E vamos ter depois um prejuízo por isso. Sabe por que nós vimos acontecer muitas coisas ruins? Eu não estou falando de ter luta. Luta é algo que nós temos que querer ter lutas. Pastor, querer ter lutas? Não, nós temos que querer lutar. Independente da luta que vier. Nós temos que querer lutar, sabe por quê? Porque depois da luta vem o quê? E depois da vitória vem o quê? A festa. Teve a vitória, tem a festa depois, não é assim? Nossa, tivemos uma grande vitória e depois nós tivemos uma grande festa. Depois daquela vitória. Isso acontece muito com o time de futebol, não é assim? Eles vão lá, disputam, ganham a competição e depois tem aquela montoeira de festa. Mas sempre nós vamos ter luta, sim. Sempre vamos ter luta. Sempre vamos ter dificuldade para lutar também. Mas nós sempre temos que lutar. Nunca podemos desanimar. Só que muitas vezes, escuta o que eu estou te falando, muitas vezes a pessoa ela desanima. No meio da luta, ela desanima. Ou então ela reclama. Ou então ela fala que não tem jeito. No meio da luta, ela não age com a palavra, com sabedoria. No meio da luta, ela age de livre e espontânea vontade. Jesus, no meio da luta, ele agiu como? Tentação do deserto. A Bíblia diz que após jejuar 40 dias e 40 noites, o que Jesus teve? Fome. E Satanás aparece, e o que Satanás fala para ele? Mas você mesmo, que é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o que ele responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda o que? Palavra. Ele responde como? Com a palavra de Deus. E nós temos que estar atentos a isso, porque vai vir lutas, vai vir perseguições, vai vir problema, vai
vai vir um monte de coisa, mas nós temos que responder com o que a Bíblia diz, porque é através da Bíblia que nós temos vitória. Lucas 14, 25. Ora, em uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então, vamos imaginar aqui, lá ia Jesus, né? Caminhando. Jesus estava sozinho, gente? Tinha uma multidão com ele. Aí Jesus para e ele volta para a multidão. Certamente eles até assustaram. Quando Jesus para, volta, aquele povo vai, mas por que Jesus está parando e voltando? Será que nós estamos no caminho errado? Será que o caminho está certo? Será que é isso? E Jesus fala para eles, versículo 26: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas por que Jesus ele diz isso? Então assim, se eu for para a igreja, eu tenho que aborrecer as pessoas da minha família? São coisas que vai acontecer. Você sabe por quê? Porque quando a pessoa vai para a igreja, Deus começa a falar com ela começa a mudar de vida. E aquela mudança de vida incomoda. E muitas vezes incomoda muito mais aqueles da nossa. E tem casos de pessoas que incomodam pessoas da família que vai na igreja. Mesmo pessoas indo na igreja perseguem e reclamam. Olha, eu estava ouvindo uma história, escuta a história. A menina prostituía e usava drogas. Então era uma filha difícil, sim ou não? Sim. Difícil. Foi para a igreja, aceitou Jesus, batizou, começou a fazer a obra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Um dia a mãe dela chegou na igreja e falou para o pastor: pastor, não aceita essa situação. A minha filha fica mais na igreja que em casa. Eu não quero minha filha desse jeito. O pastor falou para ela: então vamos orar para ela voltar a ser igual antes. Talvez Deus escute e ponha ela nas drogas e prostituição. Mas aquilo incomodou a mãe dela, porque ela melhorou para melhor. Não, mas incomodou porque a Bíblia diz. E nós temos que incomodar o mundo. Só que tem pessoas que aceitou Jesus e ela não incomoda o mundo. Ela continua igual ela era quando estava no mundo. Aí ele se volta ali para a multidão e ele fala assim: ó, se você quer ser meu discípulo, o que Jesus queria fazer? Ele queria separar. Mas por que separar? Dentro da igreja hoje, vamos falar dentro da igreja hoje, falar aqui, ó, do Alto da Cruz. Pessoas aqui hoje, talvez, pregando em tese, amém, gente? Estão aqui para receber uma cura, está aqui para receber um milagre, está aqui para prosperar em algo, mas tem pessoas aqui que estão aqui para alcançar a salvação. Ou seja, tem diferença. Tem pessoas que veem o evangelho de uma maneira, tem pessoas que veem de outra. E Jesus sabia disso. Então Jesus sabia que no meio daquela multidão ia ter pessoas que queriam receber a cura, como foi os leprosos. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sabia que tinha pessoas ali que queriam voltar a enxergar, como foi aquele cego no caminho de Jericó, que chamava Bartim, e ele era filho de quem? Pastor, não lembrava nem quem era o cego, eu vou lembrar quem era o pai do cego. Bartimeu, filho de Timeu. Jesus sabia que no meio daquela multidão tinha diversos tipos de pessoas,
Mas ele sabia que ali no meio também tinha uma mulher que acreditava no milagre. E aquela mulher repetia: eu vou falar cantando. Pode falar cantando? Promete que não vai correr? Se eu apenas te tocar, eu serei curado. Não é isso que a mulher dizia? Aquela mulher do fluxo de sangue. Mas Jesus sabia que no meio daquela multidão tinha diversos tipos de pessoas. Mas qual tipo de pessoas que nós temos que ser? Nós temos que ser pessoas separadas e diferentes. Nós temos que ser pessoas que incomodam. Pessoas que incomodam. E ali havia pessoas que incomodavam. Porque pessoas que mostravam o crescimento, a diferença. Eu me lembro de um dia de um rapaz. Esse rapaz já estava na igreja, começou uma turma junto na igreja. E foi até na minha época que eu comecei. Na minha época que eu comecei, muitos não aborreceram o mundo. Muitos não aborreceram. Muitos não aborreceram o pai e mãe, irmãos. Muitos não aborreceram. Daqueles que começou comigo na obra. Por isso que tem apenas 3. Eu, pastor Luana e pastor Reginaldo. Éramos uns 12, 13. E um desses rapazes um dia conversando com o outro, que começou primeiro. E aquele que começou primeiro brigou com ele, mas brigou, se discutiu, xingou ele. Falou que ele era tirado, que ele era isso, que ele era aquilo, que tudo seu é falar a palavra, falar o que está escrito. E eu, mas o cristão ele tem que falar o quê? Ele que estava errado, é o obreiro que estava certo, que estava falando o que estava escrito, mas ele estava fazendo o quê? Incomodando pela sua conduta. Nossa conduta ela tem que incomodar os outros, ela tem que incomodar o mundo lá fora. Espera aí, eu conheço aquela pessoa. Não conheço ele? Aquele era um mentiroso, trapaceiro, um alcoólatra, um fumante, um drogado. Eu conheço ele, mas olha para você ver, agora foi para a igreja, fica aí, não bebe mais, não fuma mais, não mente mais, agora fica andando com a Bíblia debaixo do braço. Quem ele pensa que é? Fez um monte de coisa errada e agora está aí, andando de bonitinho, pagando de bonzinho. Nós temos que ser assim, nós temos que incomodar. É assim que as pessoas têm que nos ver lá fora. Um dia um rapaz chegou para mim e falou comigo: você não tem vergonha não, depois do que você fez, andar com a Bíblia debaixo do braço? O cara falou comigo, meu vizinho. Falei com ele: vergonha? Eu tenho orgulho de Deus ter me mudado. Tenho orgulho, não, é o que nós temos que ter, mas muitas pessoas elas não têm sido discípulos. Jesus queria separar os discípulos dos demais, porque o discípulo é diferente. O discípulo é diferente. O discípulo ele caminha fazendo a vontade de Deus. O discípulo ele caminha olhando para onde Jesus ia. Ele caminhava olhando: Jesus vai para onde? Vou também. Só que muitas vezes, já pregamos aqui, muitas vezes a pessoa, ela é discípulo de qualquer um. Lembras, já pregamos aqui, mas lembras de depois ali, morte de Jesus até já tinha voltado, aparecido com alguém. Jesus fala com aquele povo para ficar naquele lugar, não sair dali até ser revestido do poder do Espírito Santo. Mas Pedro fica meio angustiado. Já ficou angustiado? Quem já ficou angustiado? Pedro fica angustiado e começa a bater ali uma depressão, uma deprê nele. E o que Pedro faz? Vou pescar. Quando Pedro fala vou pescar, o que o restante dos que estavam ali, dos discípulos que estavam ali, fala com eles? Também vou. E foram. Mas quando eles estavam ali pescando, Jesus chega. E como que Pedro estava? A Bíblia diz que Pedro estava nu. Por que ele estava nu? Porque estava fora da palavra.
estava nu por causa disso. Porque Jesus falou para ele não ir, e ele foi. Quando nós estamos fora da palavra, nós estamos nu. E quando nós estamos nu, nós somos envergonhados. Vou fazer uma pergunta para você. Qualquer um de vocês que está aqui, se você ficar aqui, até mesmo diante do altar onde eu estou, nu, você vai ficar com muita vergonha ou pouca vergonha? Imagina, dá para imaginar você nu diante de outra pessoa? Até mesmo as pessoas, pastor, eu fico nu diante do meu marido e da minha esposa, ok, mas não dá para imaginar ficar nu nem diante de outra esposa que não seja, de outra pessoa que não seja esposa ou marido, porque é vergonhoso. É vergonhoso, é algo de muita vergonha. Mas Pedro estava nu por um motivo. Ele estava fora da palavra. Mas por quê? Porque ele já não estava mais aborrecendo o mundo. Ele já não estava mais aborrecendo o pecado. Mateus capítulo 10, versículo 32. Nós vamos no monte encerrar a campanha. E hoje eu estou naquele dia que eu estou querendo pregar até 10 horas da manhã hoje. Mateus 10, 32. O que causa confronto, pastor? O que causa confronto nosso, muitas vezes, com a nossa família? Muitas vezes causa confronto dentro da igreja. O nível espiritual. O nível espiritual, ele causa confronto. Em todo lugar tem pessoas que espiritualmente crescem mais do que os demais. Amém, gente? E aquela pessoa que espiritualmente cresce mais, ela incomoda o que cresce menos. Incomoda. Isso acontece dentro de casa com marido e esposa. Muitas vezes os dois vão na igreja. Um cresce mais. Um tem um crescimento maior. Muitas vezes está ali obreiros. Sempre um cresce mais. E daqueles que crescem mais, eles vão ter maiores oportunidades. Um dia um rapaz chegou para mim e disse: vou sair da igreja, porque o pastor não me dá oportunidade. Nós não devemos e podemos esperar oportunidade humana. Por que ele não tinha oportunidade? Porque ele está esperando a oportunidade humana. Mas ele tem que passar a incomodar. Os demais têm que passar a ver o crescimento dele. E na hora que os demais veem o crescimento dele, Deus também vai ver o crescimento dele. Quando Deus vê o crescimento, Deus vai chegar ali no ouvido do pastor e vai falar assim: ó, é ele. Ele é quem está aí para fazer tal obra. Mas se a pessoa não tiver uma mudança, como que Deus vai usar ela? Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Vamos lá? Não temais, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, que qualquer que confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Tem pessoas que têm vergonha de orar. Tem pessoas que oram pouco. Tem pessoas que confessam pouco a Deus. E esse é o motivo que a pessoa ela não incomoda lá fora. Mas nós temos que incomodar lá fora. Nós temos que ser vistos como cristão. Ó, me desculpe eu falar, mas tem pessoas
Se você é assim, você me perdoe. Mas tem pessoas que é pior do que Baigon para espantar pessoas da igreja. Tem pessoas que eles oram, precisa convidar ela para ir para a igreja, ela fala assim, a igreja tal, eu conheço uma pessoa que vai lá, Deus me livre naquela pessoa, naquela igreja eu não vou não, e eu já ouvi isso, aqui do Alto da Cruz, não, mas eu já ouvi, pessoas que iam para a igreja, mas não tinham conduta de cristão, não mostrava Jesus em suas atitudes. A Bíblia diz em Efésios que a espada do Espírito é o poder de Deus. Então nós temos que ter a palavra de Deus. Nós lemos qual versículo mesmo? Nós lemos 32 e 33, não é isso? 34. Não cuideis de vir trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz. Mas o que? Mas? Espada. Porque vim por intercessão homem contra seu pai, o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos aqui entender. Jesus ele veio trazer a espada. E qual que é a espada que ele veio trazer? Palavra. Palavra que a Bíblia diz que é mais penetrante, como uma faca de dois gumes. E com essa palavra nós vamos aborrecer muitas vezes a nossa família. Não sei se já aconteceu com você, alguém aqui já foi questionado por um familiar por estar indo na igreja? Alguém já foi? Isso é bom. Mas temos que ser questionados sempre. Teve um rapaz, ele era o xodózinho de mamãe. E ele foi para a igreja. E ele não se dava com seu pai. E por ele ir para a igreja, a mãe dele ficou aborrecida com ele. Mas a mãe dele aceitou Jesus antes de morrer. A mãe dele entendeu, amém, gente? Amém. A mãe entendeu. Nós temos sempre que entender. Ajeitem, por favor, obreiros, um lugar para a moça que chegou a sentar, por gentileza. As crianças. Nós temos que entender. Pregar se manifesta o poder de Deus. Então nós temos sempre que pregar a palavra para a nossa família, colocar a palavra diante dos problemas, das situações, incomodar com a palavra. Jesus ele fala aqui que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. Como assim Jesus veio trazer guerra? Olha para você ver que interessante. Jesus ele declara no versículo de número 37 que quem ama o pai ou ama a mãe mais do que ele não é digno dele. Quem que nós devemos amar mais? Quem ama o filho ou a filha mais que ele não é digno dele. Mas você sabia que tem gente que prioriza? Tem pessoas que priorizam. Eu já vi pessoas que saíram da igreja porque para não aborrecer o marido. Não sabendo ela que quem decide quantos dias que a gente vive é quem? Deus. Aí se Deus olhar assim e falar, vou levar o marido dela. Nem Deus nem marido. Era para fazer o contrário, mas não, vou para a igreja.
igreja, vou ficar ali firme e vou orar pelo meu marido, que eu amo meu marido, vou orar pela minha esposa, que eu amo minha esposa, para Deus dar vida longa para ela. E os filhos, pastor, eu amo meus filhos demais, eu dou a vida por eles, glória a Deus. Mas o amor por Jesus, ele diz que tem que ser como? Maior. No versículo de número 38, quem não tomar a sua cruz, versículo 38, e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno. Como tomamos a nossa cruz? Qual é a nossa cruz? Minha cruz. Qual é a minha cruz? Pastor, minha cruz é meu marido. Ô cruz que eu carrego. Pastor, minha cruz é minha esposa, porque senão apanho das mulheres se eu não falar. Pastor, você não sabe a cruz que eu carrego. Que cruz que você carrega? Minha cruz é minha sogra. Tem sogra aí? Tem sogra? Não. Para começar, eu tenho sogra. Minha sogra não é cruz. Se a sua sogra for ruim, rever seus conceitos. Rever. Se seu marido também é ruim, que o filho puxa a mãe. Cruz. Falando de cruz. Tem uma cruz aqui, tem uma cruz aqui. Tem mais não. A cruz. A pessoa ficava em uma posição desconfortável. Ele era esticado e pregado. E naquele processo, imagina você com um prego na mão, na outra mão, chicoteado. Se bem que com Jesus exagerado, né? Porque na verdade ele só pregava na cruz. Mas imagina você pregado numa cruz, seu sangue pingando, e aquela dor. Já sentiu muita dor? Quem já sentiu muita dor? Quando sentimos dor, nós ficamos assim, né? Igual a estátua. Igual aquela brincadeira de não poder mexer, né? Estátua! Sentimos dor, ficamos assim? Ou com a dor, muitas vezes a gente mexe, né? Mas só que aquela pessoa pregada na cruz, com aquelas posições terríveis, quanto mais ela se mexia, mais os seus pulmões eram comprimidos, e mais elas perdiam a respiração. Era a forma que elas morriam. Aí elas iam morrendo aos poucos. E qual que é a cruz que nós tomamos? É quando nós vamos morrendo aos poucos. Morremos para o vício, morremos para a prostituição, morremos para a mentira, morremos para o engano. Nós estamos fazendo o quê? Tomando a nossa cruz. Nós estamos tomando a nossa cruz. E quando nós fazemos isso, nós começamos a seguir Jesus. A cruz não é as pessoas que estão à nossa volta. A cruz não é a situação as situações que nós enfrentamos. Nós temos na cruz, o que era interessante, as pessoas eram pregadas na cruz e elas demoravam horas para morrer. Elas iam perdendo as suas forças. Muitas vezes a pessoa ela vai perdendo ali as suas forças, mas só que ela vai perdendo forças inversas. Ela vai perdendo força de buscar a Deus. Carregar a cruz, tomar a nossa cruz e andar, é ir perdendo as forças das coisas deste mundo. Sabe aquilo que você gostava de fazer que é errado? Você vai perdendo ali a força. Chega a hora de fazer, você diz: não vou fazer isso. Isso não agrada a Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Vai perdendo as forças para as coisas do mundo. E é assim que nós carregamos a nossa cruz. Parar de sentir bem com as
coisas aqui da terra, coisa do mundo, e parar a pensar nas coisas do alto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Prometo que com mais uns 15 minutinhos a gente encerra aqui a nossa pregação. Embora eu queria pregar até 10 horas da manhã. Gálatas capítulo 2. Esse versículo dá até para me ceder cantando, porque hoje eu estou cantante, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Quem já está crucificado com Cristo? Vamos ver. Gálatas 2:20. Olha o que Paulo declara. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vive na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Como que Paulo estava? Crucificado, não estava? Mas ele estava vivo. Como que era ele? Ele era perseguidor do Evangelho. Ele mandava matar o povo de Deus. Uma pessoa que vivia em meio pecado, uma pessoa que vivia errado, encontra com Jesus, muda de vida, e ele crucifica ele de Cristo. E ele passa a fazer a vontade de quem? De Deus. Nós temos que nos crucificar em Cristo. Morrer para este mundo, para os nossos próprios desejos. Imagina. Tenho certeza que muitas pessoas hoje estavam crucificadas com Cristo de manhã. Está começando a esfriar, já está dando aquela vontade de ficar na cama. Está ou não está? Mas nós estamos crucificados com Cristo. Então temos que levantar cedo e buscar a Deus. Amém, gente? Amém. João capítulo 3, versículo 3. Vou citar para vocês aqui. João 3:3. Falo com você com toda certeza. Enquanto mais perto de Deus você estiver, mais luta você vai enfrentar, mas mais vitória você vai ter. Podemos citar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo eu vou citar cantando. Hoje eu estou engraçadinho. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai fazer. José estava próximo de Deus, gente? Sim ou não? Sim. E José teve luta? Sim. José teve luta? Sim. Foi luta para José? Foi? Ser jogado num buraco é luta? Ser vendido escravo é luta? Ser preso injustamente é luta? Mas Deus deu a vitória para José. Quer ver outro que teve luta? Agora não vou falar cantando. No início, assim quando começou tudo, teve dois irmãos, os primeiros ali que nasceram. Como que eles chamavam? Caim. Abel teve luta, gente? Quem estava mais perto de Deus? Abel ou Caim? Abel.
por estar perto de Deus, o irmão dele o matou. Por estar perto de Deus, ele perdeu a vida. Teve luta, sim ou não? Sim. Quer ver um outro exemplo? Paulo. Paulo estava crucificado com Cristo. Ele teve luta? Preso, apanhava, e isso, e aquilo, e tinha que fugir, e aos seus 59 anos, tem alguém aqui que já passou de 59? Ou está com 59? As mulheres levantam a mão de jeito nenhum. Tem mulher aqui de 80 anos que ficou com a mão abaixadinha. Tem 59 não, pastor. Tem 59, falou ali. Quem já passou de 80 e jesuíta não veio. Cadê jesuíta? Jesuíta, obreiro jesuíta já passou dos 80 já. 83, né? Com 59 anos, Paulo, ele foi decapitado. Por quê? Porque pregava o evangelho. Por causa disso. Enfrentou luta. Você quer ver mais um que enfrentou luta? Vocês já viram falar em um homem chamado Estevão? Sabe como que ele morreu? Apedrejado, por estar espiritualmente bem perto de Deus. Ou seja, perto de Deus, nós vamos encontrar luta, mas nós vamos vencer. João 3,3: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porém, nós vamos voltar lá no início. Vamos falando de nascer de novo. A pessoa, quando ela nasce, tem ali um bebezinho, menorzinho que tem. Ele vai aprender a andar, vai aprender a falar, não é assim? Vai aprender tudo passo a passo. Mas ele vai aprender o que lhe for ensinado pelos seus pais. Ou seja, a pessoa nasceu de novo, ela aceitou Jesus. Quem é o pai dela a partir daquele momento? Então ela vai aprender o que Jesus ensinar para ela. E só que muitas vezes, como ela aprendeu coisas novas que Jesus ensinou para ela, essas coisas novas vão incomodar as outras pessoas. Voltando lá em Lucas, para a gente finalizar, aonde começamos? Lucas 14, agora o 27. E nós já vamos fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Lucas 14, 27. Aquele e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu. Lembra que eu acabei de falar sobre a cruz? Como que é levar a cruz? Levar coisas novas. Levar a cruz é andar como Jesus andou, ficar ali pregado na cruz. Não, Paulo ele disse que já estava como? Crucificado. Ele já não vivia, mas Cristo vivia nele. Nós temos que ser assim. Cristo que precisa viver em nós. Não pode ser as nossas vontades. Sabe por quê? Fui chamado para jogar bola agora de manhã. Pergunta para mim qual que era a minha vontade. Pastor, você joga bola? Jogo. Pastor, você joga de quê? Teimoso. Joga de teimoso. Mas a minha vontade não pode ser feita. Muitas vezes a nossa vontade é ficar em casa, é dormir até mais tarde, é fazer uma festa. Mas nós temos que abrir mão para fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus na situação que você está vivendo? Qual que é a sua vontade? Pastor, minha vontade é fazer isso. Mas qual é a de Deus? Qual é? O que Deus quer que você faça? Porque, me perdoe, mas sabe por que muita gente está sofrendo hoje? Porque ela é muito carnal. E ela faz a vontade da carne. Ela resolve as suas coisas do seu jeito. Mas
não podemos resolver assim. Temos que resolver do jeito de Deus. Se fosse Jesus, o que ele faria? Me lembrei aqui agora. Eu vou falar aqui para vocês assistirem lá, eles estão me devendo visita. Eu tinha um casal de obreiros e músicos, que era uma bênção. Um dia a mulher me liga, chorando: pastor, estamos separando. E eu respondi para ela: não está, não. Ela disse: eu estou, pastor. Já foi embora. Eu falei: mas ele vai voltar. Ela: não vai, pastor. Eu falei: vai. Pastor, então eu estou ligando porque eu não posso mais ir na igreja, não posso tocar, não posso cantar. Falei para ela: beleza. Amanhã, 7h30 da manhã no máximo, eu quero a senhora na igreja. Pastor, eu tenho 3 filhos. Menino pequeno, não passa ônibus perto da minha casa. Eu não tenho meu marido para me levar. Falei: mas você tem um pastor para te buscar. Eu vou ir te buscar. Aí ela falou: pastor, mas eu não vou tocar porque nós separamos. Eu falei: senhora, vai tocar porque a senhora não separou. Deixa de ser rebelde. Falei para ela. Cheguei no outro dia, ela estava pronta, eu levei ela para a igreja. E liguei para o marido dela e falei: nossa, eu quero ser na igreja amanhã. Ele falou: não, pastor, mas amanhã eu vou trabalhar, eu não posso ir de manhã, mas você vai de noite, você vai abrir o culto para mim. Pastor, mas eu não posso, eu estou separado. Eu falei: você não separou, não. Vocês deixam de ser teimoso. Aí, falei: agora eu quero que vocês me falem o que está acontecendo. Falei: não, é porque eu estou construindo em tal lugar. Ela falou que não vai para lá. Porque lá é ruim. E aqui eu pago aluguel. Eu olhei assim e falei: gente, eu estou lidando, agora eu estou lidando com 2 crianças. Peraí, por causa disso. Aí eu desliguei o telefone e liguei para ela. Falei: por que vocês estão separando? Porque a gente tem que saber as 2 versões. Aí ela falou comigo: é porque eu não quero morar em tal lugar. Eu falei: que maravilha. Então é por isso que vocês estão separando. Graças a Deus que não entrou o demônio, entrou uma pombagira no meio, né, para causar uma coisa pior. Verdade ou mentira? Eu falei para ele: mas você ama seu marido? Ela falou: eu falei para ela: mas você ama seu marido? Ela me disse: o melhor pai que os meus filhos podia ter. Um homem trabalhador, respeitador, carinhoso. Eu falei: mas que amor é esse que você não topa ir para casa com ele? Ela falou comigo: pastor, verdade. Se ele quiser voltar, eu vou com ele até para debaixo da ponte. Eu falei: não, para amarrar debaixo da ponte não. Mendigo não, peraí, não é para tanto. Liguei para ele e falei: você ama a sua esposa? Ele falou: claro, a mãe dos meus filhos. Eu falei: peraí, mas você ama ela e porque ela não quer morar num lugar, você está separando. Busca Deus. Deus providencia um lugar melhor para você. E se for assim, você vai largar seu casamento por isso. Ele disse para mim: verdade. Só que nesse intervalo já havia tido o culto do domingo. E ela foi de manhã e ele foi à noite. E eu tratei eles como os obreiros e músicos, porque eles não tinham separado. Agora imagina se eu tivesse entrado no problema deles da mesma forma que eles estavam. Falar assim: ó, me devolve o crachá, vai todos os 2 para o inferno, porque separou, largou a obra. Estava separado até hoje. Estava ou não estava? Eles já têm mais filho. Sabe onde eles moram hoje? Na casa que ela falou que não morava. E ela está toda feliz lá do lado dele. Toda feliz. Porque nós temos que ser assim. Nós somos diferentes, nós temos que levar a diferença. Nós temos que pregar a diferença. Vou fazer uma pergunta para você. Tem pessoas na igreja que acham que a responsabilidade de levar pessoas para a igreja é do pastor. Jesus nos trata como? Como ovelhas. E quem
tirar a gente da igreja, ele quer levar. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas é a verdade. Amém, gente? Amém. Nós vimos no versículo 27 que qualquer que não levar a cruz, não levar a cruz. Quando nós não levamos a cruz, significa não concordar com todas as coisas, não concordar com aquilo que é errado é levar a nossa cruz, não concordar com o pecado. Nós temos que ser embaixador de Cristo. A Bíblia diz: o que o embaixador faz? Alguém que pode me dizer o que faz o embaixador? Ninguém pode? Ninguém? O que faz o embaixador? Fugiu da escola, né? Vocês fugiram tudo da escola. Gente, o que faz o embaixador? Vamos dizer assim: eu agora sou embaixador do Brasil. Você é embaixador do Brasil. Fala um país bom aí, gente. País bom, vai falar Venezuela, falar Cuba, não, fala um país bom. Não fala Índia não, pelo amor de Deus. Porque chegar lá e não poder comer um bicho de boi, eu estou perdido. Estados Unidos. Então eu vou morar lá nos Estados Unidos, vou ser embaixador do Brasil e eu vou cuidar das coisas do Brasil lá. Lá vai ter um embaixador do Brasil que cuida das coisas lá, sou eu. Aqui na terra, nós temos que ser embaixador de Cristo. E nós temos que cuidar das coisas de Cristo. Lembra de domingo, Jesus com 12 anos no templo, quando os pais dele chegam, ele diz que estava fazendo o que ali? Estava ali cuidando das coisas do Pai. Nós temos que ser embaixador de Cristo. Pegar a nossa cruz, andar, fazer a vontade de Deus, para termos a vitória. Amém, gente? Amém. Os discípulos, eles são diferentes. Os discípulos eram diferentes. Deus também prometeu coisa diferente. Prometeu ou não prometeu? Deus chega para aqueles 12 e fala com eles que eles teriam um trono para julgar as nações. Aqueles 12. Mas, na teoria, eles iam fazer também coisas diferentes, estar em lugar diferente, trabalhar em alta perigosidade. Vou dar um último exemplo e nós vamos finalizar. Amém, gente? Amém. Último exemplo. Último. A Bíblia fala. Deixa eu me recordar porque eu não anotei aqui essa referência, mas a Bíblia fala sobre uma construção de uma torre. A Bíblia não fala? A Bíblia fala sobre a construção de uma torre? E a Bíblia fala que nessa construção de torre devia ser tudo bem calculado. Como que é uma torre? Geralmente a torre ela começa e ela vai diminuindo. É ou não é? Ela vai diminuindo. Ela é construída em forma espiral, não é isso? Forma espiral. É espiral que fala? Ninguém me ajuda, não? Forma espiral. Tem uma torre famosa na França, né, que chama Torre Eiffel. Mas para construir aquela torre, nós teremos um passo a passo para construir aquela torre. E nesse passo a passo, o final daquela torre fica como? Bem alto. O final daquela torre fica bem alto. Nós temos que construir a nossa torre no passo a passo. Para construir esta torre, nós temos que ter fé, determinação para construir essa torre. Perseverança. Imagina, você vai subir naquela obra, ficando mais alto, mais perigoso. Nós vamos crescendo, o nível espiritual vai crescendo, as coisas começam a ficar mais perigosas. O diabo, ele existe.
ele começa a tentar mais coisas. Ele começa a agir ali, tentar destruir a família. Bota a perseguição familiar, como falamos lá no princípio. Mas nós temos que perseverar naquela torre. Amém, gente? Amém. Perseverando, nós temos a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Segure aí na sua mão aquele cartão. Nós vamos orar em nome de Jesus. Segure aí. Aquele pedido de oração para hoje. 4ª semana de oração pelo pedido em nome de Jesus. Segure. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, meu Deus, em nome de Jesus, nós aqui, meu Deus, oramos mais uma vez com os pedidos de oração. Meu Deus, eu te peço, passa com o teu poder sobre a vida de todas essas pessoas. Meu Deus, e mais uma vez, meu Deus, iremos ao monte encerrar e pedir ao Senhor que confirme a bênção na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Para o pessoal de casa, fique com Deus, que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.